pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a origem e a formação da língua portuguesa, beleza? Então fiquem atentos, fiquem ligados aí aos próximos slides, que a gente vai ver como funciona essa questão da formação da língua, como se originou, se sofreu influência de outros povos, de outras culturas. Então fiquem ligadinhos aí nos próximos slides, beleza? Então vamos lá. Bom, a história das palavras. Então, primeiro a gente começa a falar sobre a questão da etimologia. O que vem a ser etimologia? Etimologia é a ciência que estuda a origem e a evolução das palavras. Então, a etimologia que está por dentro de como as palavras são originadas, de como que as palavras são formadas e também até a própria questão da evolução das palavras, porque as palavras também possuem uma evolução, né? Existem palavras que já não são mais usadas nos dias atuais, mas que foram muito utilizadas há um tempo atrás, né? Então, a etimologia que é responsável por estudar essa origem e essa evolução das palavras, ok? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da etimologia, né? Então, assim, a etimologia, a palavra etimologia, ela é formada por dois elementos gregos. Quais são esses dois elementos gregos? O primeiro elemento que a gente tem aqui é a palavrinha étimo, tá? Essa palavra étimo significa sentido verdadeiro, mas o outro trecho da palavra que é logia, que significa estudo, ou seja, unindo essas duas a gente tem a palavra etimologia, que significa o sentido verdadeiro das palavras, o estudo verdadeiro do sentido das palavras. Então, etimologia nada mais é do que a gente estudar sobre a origem e evolução das palavras e também entender qual é realmente o sentido e o estudo verdadeiro sobre essas palavras, ok? Bom, essa ciência estuda o sentido verdadeiro ou original das palavras, que com o tempo podem sofrer alterações na forma e no próprio significado. Então, o que acontece? As palavras, como eu já disse no início, né, existem palavras que caíram no desuso, existem palavras que são formadas, né, a cada dia. Então, assim, essa questão da ciência que estuda o sentido verdadeiro das palavras, isso daí é bem interessante porque ela está sempre em movimento, né? Não é aquela coisa única que a gente estuda aqui agora e daqui a 50, 60 anos vai ser a mesma coisa. Não, as palavras sofrem evolução, né? Tanto na escrita quanto na pronúncia e até mesmo na questão dos significados. E algumas palavras, como eu já disse, a gente já deixou de utilizar, certo? Então, vamos para o próximo aqui para a gente entender melhor como funciona isso. Bom, a história da nossa língua. Como a nossa língua surgiu? Quem foi que começou a falar sobre o português, a viver a língua portuguesa? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, olha só. O português, ele deriva do latim, um antigo idioma falado no século VII a.C. em Lácio, em Roma, né, numa cidade de Lácio, lá de Roma. Então, o português, ele é vindo do latim, né, um antigo idioma que era estudado lá no século VII a.C., ou seja, é uma coisa muito, muito, muito antiga, né, não é uma língua que a gente começou a estudar, sei lá, 50, 60, 70 anos, né, atrás, ou seja, é uma língua que a gente já vem utilizando há muito e muito, muito tempo, né, há séculos, para falar bem a verdade. E o que acontece com essa questão da história da língua? Em Roma, Roma cresce e se transforma em uma grande potência militar, ela amplia seus domínios, ela conquista outras regiões e com isso os romanos formam colônias e expandem sua cultura, trazendo o latim como língua oficial de comunicação. Então, o que acontece? Roma foi crescendo. Roma foi se expandindo, foi se transformando em uma grande potência e depois dessa expansão, dessa grande transformação, os seus conhecimentos foram ampliados, né? Os seus domínios foram ampliados, muitas regiões foram conquistadas. Então, os romanos foram formando colônias e essas colônias foram se expandindo. E a partir do momento que essas colônias foram se expandindo, a cultura também foi se expandindo. E com essa expansão de culturas e de colônias,
foram trazendo o latim como língua oficial dentro do meio de comunicação. Então, por isso que o latim foi tão importante nessa questão da formação da língua portuguesa, nessa questão da nossa aderência à língua portuguesa, né? Línguas neolatinas ou românicas, no caso o português, o espanhol, o francês e o italiano, também fizeram parte dessa formação aí do português. Ou seja, o que acontece? A nossa língua, ela é meio que uma mistura de várias culturas, uma mistura de várias influências, né? Então é como se fosse um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada cultura, de cada influência, e foi formando o português que a gente utiliza hoje, tá certo? Vamos passar para o próximo. Bom, durante os séculos XV e XVI, os navegantes portugueses conquistaram várias regiões. Então, durante todo esse tempo, eles foram navegando, conhecendo lugares e foram conquistando regiões, né? Eles foram fundando colônias e ampliaram seus domínios e ampliaram os domínios de Portugal. Então, assim, com o passar do tempo, assim, com muito tempo, né, para falar bem a verdade, os portugueses foram conquistando vários territórios, várias colônias, e isso foi se ampliando, tá? Nesse processo, eles levaram com eles a língua portuguesa, que passou a ser falada em vários lugares, como em algumas regiões da África e da Ásia, e principalmente no Brasil, que constitui a maior unidade, a maior comunidade da língua portuguesa no mundo. Então, o que acontece? De tantos portugueses viajarem de lá para cá, daqui para lá, e de irem conquistando territórios, de irem fundando colônias, ampliando seus domínios, eles foram conhecendo vários lugares diferentes e também foram levando a cultura deles, né, do português de Portugal, para outros lugares, para outras regiões, que no caso a África e a Ásia. Assim como nesses lugares também se fala o português, né? Como o português foi levado para lá, então, com o passar do tempo, essa língua foi meio que assim, passou a ser utilizada, foi tomada por esses povos aí para ser utilizada em suas regiões. E o Brasil também foi uma dessas colônias, né? Conquistadas por Portugal, e hoje é uma das maiores comunidades, né, que utilizam aí a língua portuguesa, que é o nosso Brasil, tá certo? Bom, aqui nós temos alguns países que têm o português como língua oficial. Então, quais são esses países? Nós temos aí o Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, esses aqui são os países, né, os lugares, os países que falam a língua oficial, que no caso é o nosso português. Assim, lógico que eles não vão falar com o mesmo sotaque que a gente, né, porque assim, cada região tem a sua forma de falar, cada região tem o seu jeito de pronunciar as palavras, mas todos esses países, eles têm como língua oficial o português que a gente utiliza aqui no Brasil, ok? Bom, e como que acontece essa questão da formação do vocabulário português? A maior parte do vocabulário português é de origem latina, como a gente viu lá no início, né? O latim é que tem nos auxiliado aí desde o início com a questão da língua, né? O português, ele é originado do latim, né? E ao longo do tempo, o contato com outros povos fez com que muitas palavras de outras línguas fossem incorporadas ao português. Então, o que acontece? Além de nós termos grande influência do latim dentro da formação da nossa língua, a gente ainda teve contato com vários outros povos e é como eu disse no início, esses vários outros povos, essas várias outras culturas, elas foram influenciando dentro da nossa língua e foram trazendo um pouquinho de si para nós. Então é como se o nosso português ele fosse um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada cultura, um pouquinho de cada conhecimento, e a gente foi juntando e foi a hora que a gente formou o português, ok? Bom, algumas contribuições estrangeiras para o português. Então, nós tivemos várias e várias contribuições estrangeiras aí que estão fazendo parte, né, do nosso português. Nós temos aqui, por exemplo, influências gregas. Quais são as palavras? Nós temos anjo, Bíblia, igreja, mosteiro e várias outras. Hebraicas, a palavra aleluia, amém, bálsamo, sábado. Todas essas são palavras hebraicas e que contribuem para o nosso português até hoje,
palavras árabes, açougue, algarismo, álgebra, algodão. Palavras de origem francesas, chaminé, chapéu, chefe e dama. Palavras de origem inglesa, bar, bife, esporte, pudim, sanduíche. Palavras de origens italianas, origem italiana, balcão, cantina, capricho, maestro. E palavras de origem espanhola, castanhola, cavalheiro, neblina. Então, para a gente perceber assim como a nossa língua é rica, né? A gente recebeu várias e várias contribuições, meio que a gente recebeu a ajuda de vários povos, né? Recebemos várias ajudas aí, várias influências, e todas essas palavras que estão grifadas e várias outras que a gente utiliza assim com muita facilidade no nosso dia a dia foram contribuições de estrangeiros para a nossa língua, ok? Passando para o próximo, o português do Brasil. Como que funciona essa questão do português do Brasil? Os índios e os africanos fizeram uma grande contribuição para o enriquecimento do vocabulário usado no Brasil. O tupi teve grande influência e presença nas palavras. Então, além da gente ter influência de todos aqueles outros países, de todos aqueles outros povos, nós também tivemos muitas e muitas influências, tanto dos índios quanto dos africanos, tá? Então, vamos perceber aqui algumas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia que foram influências do tupi, tá? Por exemplo, nomes de animais: araponga, arara, capivara, cutia. Nomes de lugares: Paraíba, Niterói, Jundiaí. Nomes de pessoas: Araci, Jurema, Moema. Jurema de novo, apareceu 2 vezes. Nomes de frutas, árvores, vegetação de modo geral: abacaxi, capim, cipó, ipê, mandioca, pitanga e várias outras frutas, várias outras árvores e vegetações aí também que eles nos deram aí para utilizar dentro da nossa língua, né? Que são palavras de cultura deles, ok? Bom, as línguas se modificam com o tempo. Então, como nós já havíamos falado, com o tempo, né, as línguas vão sofrendo transformações, muitas palavras vão caindo em desuso, né? A gente não utiliza mais no nosso dia a dia, enquanto outras palavras são criadas para suprir novas necessidades, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de criação de palavras novas, nós estamos falando de neologismos. Isso aqui é muito importante, tá? Então, estamos falando de neologismo. Então, neologismos são palavras recém-criadas dentro de uma língua, tá bom? Então, o que significa neologismo? Neo vem de novo e logos vem de palavra, ou seja, palavra nova. Tá? Então, os neologismos, eles estão aí a todo vapor, né? Que muitas vezes até a gente mesmo consegue criar palavras novas, a gente inventa palavras o tempo todo, né? A gente cria coisas diferentes, palavras que nem existem, a gente está criando, né? Então, assim, muitas palavras deixam de ser usadas, né? Caem em desuso, e outras palavras são criadas de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade do tempo, de acordo com a necessidade do tipo de pessoa, né? Então, isso daí são os neologismos, ok? Tranquilo? Bom, agora que a gente vai ter alguns exemplos de neologismos advindos aí com a chegada da internet, né? Que a internet, ela também tem meio que influenciado bastante nessa questão da cultura da nossa língua, né? Meio que vem trazendo uma bagagem aí de palavras novas e diferentes para a gente utilizar dentro da nossa língua. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra digitalizar, digitar, deletar, escanear, internauta. Então, todas essas palavras aqui foram palavras criadas a partir da chegada da internet, a partir do nosso uso contínuo da internet, da tecnologia de modo geral, né? Bom, e temos aqui a palavrinha arcaísmo. O que vem a ser arcaísmo? Arcaísmo nada mais é do que palavras, né? Arcaísmos são palavras ou expressões antigas que não são mais usadas, tá? Então, por exemplo, se a gente utiliza a palavra rapagão,
broto, mimosa, janota, arrastar asa e etc. Isso são palavras arcaicas, ou seja, já são palavras muito antigas, são palavras que a gente não utiliza mais no nosso dia a dia e que, por exemplo, os nossos avós com certeza poderiam usar. Quando se fala broto, quer dizer uma pessoa bonita, uma moça nova, bonita. Mimosa também, uma pessoa carinhosa, uma pessoa delicada, né? Arrastar asa para alguém tá querendo dizer que você está, como é que eu posso dizer? Querendo se aproximar de alguém, né? Rapagão quer dizer que é um rapaz grande, bonito, forte. Ou seja, são palavras que a gente não utiliza mais no nosso dia a dia e que são palavras arcaicas. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da explicação, tá? Fiquem ligados aí nos próximos vídeos, nas atividades passadas aí no sistema da escola, tá certo? E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!